Você tem dívidas e não consegue juntar dinheiro? O problema é a sua relação emocional e racional que tem com o dinheiro. Sabia disso? Melhorando essa relação será muito mais próxima. Vou te dizer 3 passos para juntar dinheiro sem muito sofrimento. Olá, sou Siddhartha e você está no canal Geração Riqueza. Aqui falamos dos caminhos que existem para fazer e juntar dinheiro, construir ou aumentar patrimônio e riqueza para um futuro próspero, começando a partir de hoje. Pois fazendo isso, poderá viver de renda em sua vida com muito mais conforto e tranquilidade para você e toda a sua família. Sim, todos podemos realizar e gerar uma ou mais ações para alcançar riqueza em todos os sentidos que desejamos, tanto a do dinheiro, como a da saúde, a do conhecimento e a espiritual. Mas antes, se inscreva aí no canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like e também seu comentário, pois é muito importante para ajudar outras pessoas como você e também a este canal crescer. Hoje vamos falar de um assunto que passa com a maioria dos brasileiros que vivem no Brasil e também no exterior. Mesmo os brasileiros que vivem em outros países ao redor do mundo simplesmente não conseguem chegar até o final do mês, juntar ou ainda mesmo investir para que multiplique assim o seu dinheiro e construa riqueza. Não consegue construir uma reserva de emergência ou um patrimônio e, consequentemente, gerar riqueza. Porém, digo que isso é perfeitamente possível, começando hoje para desfrutar no futuro próximo. Mas tem que começar já. Tudo inicia com a relação que tem com o dinheiro, desde a infância até a sua fase adulta. Se sempre teve as premissas e os julgamentos errados, sempre vai repetir o mesmo padrão que conviveu, aprendeu e foi educado na sua relação com o dinheiro. O primeiro caminho, sem dúvida, é conhecer a fundo a sua relação emocional e racional com o dinheiro e o que ele representa de fato em sua vida. Se ele representa alguma dor ou escassez do passado, você na fase adulta também terá a mesma relação com o dinheiro. Nunca vai sobrar nada, a ponto de juntar para os momentos mais instáveis da vida e muito menos para investir. Pois existem uma série de preconceitos em relação ao dinheiro, que ele nunca é bom, existem aqueles que têm muitos e outros poucos, que ele é sempre escasso ou maldito, nunca é o suficiente e sempre é algo que falta na vida e que tem que ganhar mais e mais e mais e mais. Ou seja, tem muitos preconceitos. Ele também acha que investir é arriscado, que tem que estudar muito sobre finanças, investimentos. É assim, não? Isso é exatamente vender o seu tempo do presente e do futuro para os bancos e financeiras, vivendo sempre com dívidas, ou melhor, vivendo para pagar as dívidas que nunca acaba. Vai acabando uma e começando outra e assim por diante. Uma eterna linha do tempo de toda a sua vida tomada por obrigações e aflições por causa das dívidas. Correto? Já se acostumou a isso, porque é assim na sua família, com seus amigos e com a maioria dos brasileiros que vivem no Brasil e fora do Brasil também. Um padrão que se repete há muito e muito tempo, mesmo antes de você nascer. Inclusive, cresce com isso dentro de sua família, na escola, na universidade, no mercado, ou até mesmo com outros brasileiros que vão para o exterior tentar sorte. Todos continuam falando e fazendo a mesma coisa, tendo a mesma mentalidade por gerações. Escutam sempre que é assim e que isso nunca vai mudar. Que vivemos num mundo capitalista em que poderosos ou ricos ganham e fazem cada vez mais dinheiro, enquanto outros, seja da classe média ou pobres, continuam na mesma situação. De fato, boa parte do que você pensa e te ensinaram em relação ao dinheiro, no que se refere ao mundo capitalista e a mentalidade que implantaram na sua cabeça de consumir o que deseja agora, sem se preocupar com o futuro, antecipando todo o tempo os seus sonhos. Isso sim é verdade. Para que viva uma vida, uma linha do tempo toda alavancada e com numerosas dívidas que não consegue pagar.
O sistema financeiro e de mercado quer que a maioria, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, trabalhe muito, trocando seu tempo por salários medianos e que consuma mais além das possibilidades financeiras, justamente para girar o mercado e a economia e assim fazer muito, mas muito mais dinheiro com a maioria das pessoas de uma sociedade. E isso não passa só no Brasil, como também em qualquer parte do mundo, em outros países. Esse é o modelo que existe de mercado e de economia, desde que a civilização humana passou a viver como sociedade. Fomos criados assim, em um mercado capitalista, onde poucos fazem muito dinheiro com a maioria e controla praticamente tudo. Porém, por outro lado, estão equivocados. Por mais que haja um mercado capitalista de consumo e muitas tentações, existe uma força poderosa que está sob o seu controle. Você é que escolhe e determina qual o seu caminho. Desperta e vira o jogo das dívidas para os lucros. Como assim? Deve estar perguntando, não? Simples. Primeiro é você que toma o poder da decisão, do caminho que vai tomar em relação às tentações do mercado e em relação à sua própria vida. Se você vai tomar o caminho que todo mundo segue, que é o mercado capitalista que quer que siga, ou simplesmente ter a consciência para ser forte e ter o controle em relação ao seu dinheiro, que faz não vendendo toda a sua linha do tempo de vida, presente e tampouco no futuro, para os outros, principalmente os bancos e financeiras e o comércio, consumindo e comprando sem nenhum controle financeiro dos seus gastos, presente e do futuro. Tomando as rédeas da sua vida para, além de viver o presente de uma forma mais consciente, possa também construir uma linha do tempo no futuro mais próspera, com estabilidade, segurança e conforto, gerando uma riqueza para viver de renda e assim realizar tudo o que deseja em sua vida de forma mais consciente e programada. É muito melhor assim, não? Em vez de comprar tudo a prazo, viver sempre no negativo, com o cartão no limite, alavancado e com o presente todo preocupado em um futuro incerto, saiba que é possível sair das dívidas. E isso, hoje em dia, é possível. Por quê? Porque pode aprender quais são os bons caminhos e se libertar dessa linha do tempo toda alavancada no presente e, o pior, no futuro. Pois com a internet e a tecnologia permitiu difundir todo o conhecimento nunca antes visto na história da humanidade, possibilitando assim tanto o conhecimento como o aprendizado acessível para aquelas pessoas que querem de verdade se libertar e viver uma linha do tempo mais próspera. Eis que existem muitos especialistas e pessoas comuns, como você e eu, que podemos debater e compartilhar experiências exitosas, o que realmente são boas para aplicar em nossas vidas em diferentes áreas, entre elas a educação financeira, pois existem hoje em dia milhares de empresários que já tiveram suas experiências, como também milionários e até bilionários que compartilham seu conhecimento e aprendizado. Hoje só não aprende a lidar com o dinheiro e multiplicá-lo realmente aquelas pessoas que não despertaram para isso ainda, não buscaram a informação correta, muito menos aplicar os que existem no mercado, que muitos já fizeram e compartilharam na internet como deram certo e alcançaram assim a sua riqueza. O caminho de fazer dinheiro, poupar, investir e multiplicar, e claro, sempre controlando as despesas para não viver alavancado nas dívidas, é possível. Não importa se é pouco ou muito, o importante é começar hoje a juntar e multiplicar o seu dinheiro no tempo. Mudar a relação que você tem com o dinheiro, a sua mentalidade de fazer dinheiro e não de ganhar, pois nada vem de graça. Você é que tem que despertar para isso e assumir o controle, fazendo com que o dinheiro venha a ser seu aliado e não seu inimigo. Tem que saber controlar melhor os seus gastos, separar parte do que faz e aplicar em algum dos caminhos que venham a gerar mais dinheiro a médio e longo prazo. A linha do tempo, seja de 5, 10 ou mais anos. Ainda mais com juros compostos que existem no mercado
Esses mesmos que podem ser o maior dos seus inimigos, também pode ser o maior aliado seu, fazendo aumentar todo mês aquele dinheiro que juntou e que está investindo igual ou acima da inflação de um país, não perdendo valor, pelo contrário, ganhando valor com juros compostos, com a economia e com o mercado ao seu favor. Como disse Albert Einstein uma vez, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Então, necessita conhecer e estudar mais sobre o dinheiro, principalmente mudar a sua mentalidade, suas premissas, seus preconceitos e trauma em relação ao dinheiro, para que passe a ser próximo no futuro com ele, começando desde hoje. Afinal, 5 ou 10 anos passa muito rápido. Pode fazer uma grande diferença na sua vida. Se toma o controle dos seus gastos e investe parte do que gera com o dinheiro hoje para que você tenha no futuro mais. Assim que os 3 passos para acabar com as dívidas e construir a sua riqueza financeira são: primeiro, mudança de mentalidade e relacionamento que você tem com o dinheiro, controlando seus desejos, gastos e buscando sobrar parte do seu dinheiro que faz e investir e assim multiplicá-lo em sua linha do tempo lá no futuro. Porque sem dúvida essa pode ser a geração da sua riqueza. E não falo só da financeira, com todos os bens que o dinheiro pode comprar, mas sim também a riqueza de mentalidade, do conhecimento, do compartilhamento, assim como a riqueza social, espiritual e muitas outras tão importantes em nossa vida. Porque para alcançar a riqueza financeira, tem que desenvolver todas as outras áreas da riqueza. Caso contrário, não vai alcançar o êxito pleno material e imaterial da riqueza. 2. Mentalidade para juntar dinheiro. Antes de falar de poupar ou juntar dinheiro, é preciso que entenda que o caminho principal para fazer dinheiro é o mesmo há milhares de anos, seja trabalhando ou empreendendo em algum negócio. Depois disso, vem um outro caminho que são o das escolhas que você faz em relação de como gasta o seu dinheiro, separando uma parte dele antes de tudo para investir e multiplicar o dinheiro. Uma forma bastante difundida pela educação financeira e que tem gerado resultados é o método 50, 20 e 30, criado nos Estados Unidos por especialistas financeiros e logo seguido por muitos outros países de Europa e outras partes do mundo. O método 50, 20 e 30 é assim: você destina 50% para cobrir os gastos mais básicos, 20% para juntar e investir e 30% para os restantes gastos pessoais, que pode fazer sozinho, ou se é solteiro, ou em conjunto se é casado, ou até mesmo com amigo ou familiares. Esse é o caminho que te ajuda a você a ser mais organizado, se gosta de planilha. Porém, hoje em dia também existem aplicativos que podem baixar no seu smartphone, conectar com o seu banco e aí vai registrando e identificando todos os seus gastos, colocando categorias que você mesmo coloca, o que é muito bom. Também pode fazer através do seu banco, na própria app do banco ou falando com o seu gerente o quanto você quer que desconte de forma automática aquele valor fixo que deseja juntar todo mês do seu dinheiro. No caso do método é o 20%, mas você pode destinar mais ou menos para ser transferido automaticamente para sua conta de investimento separada ou um fundo de reserva ou sua carteira de investimento. 3. Mentalidade para investir e multiplicar o dinheiro no tempo. A partir daí, fazer a gestão de investimento, seja no CDB, no CDI, renda fixa, tesouro direto, ações, fundos de imobiliário, de multimercado, de previdência, entre outros produtos financeiros importantes para a construção de riqueza. Desde que tenha um mínimo de educação financeira e de investimento, assim como entender qual é o seu perfil de investidor para operar bem, sem risco ou de forma segura, diversificando os seus investimentos para não perder o dinheiro que conseguiu poupar. Assim, com o tempo, no futuro, poderá ter o seu patrimônio, gerando dinheiro e riqueza para a sua vida, inclusive dividendos a nível de um salário mínimo. Agora, para aqueles que não são disciplinados, sem uma educação financeira e uma relação complicada com o dinheiro, o que parece ser a maior parte de todos os brasileiros no Brasil e no exterior, pois eu mesmo vivo em Barcelona, conheço muitos brasileiros
que vivem e trabalham aqui e têm seus negócios e nunca sobra dinheiro para juntar, investir e muito menos multiplicar. Estão sempre apertados e com dinheiro justo e escasso. Para esse tipo de perfil de pessoas que não têm tempo para estudar, aprender e se dedicar para investir e construir a sua riqueza, existem outros caminhos. Portanto, antes de tudo, é necessário conhecer a si mesmo. Qual é o seu perfil de pessoa e, acima de tudo, buscar o melhor caminho dentro da sua realidade para fazer, juntar e multiplicar o dinheiro para você. Porque existem diferentes caminhos, um requer mais estudos e dedicação, além de avaliação, decisão, pouco ou muito acompanhamento. Uns são mais arriscados, os outros são mais seguros no mercado para investir ou juntar o seu dinheiro todo mês. Inclusive aqueles que te permitem juntar e investir ao mesmo tempo, de forma segura e acima da inflação, para não perder valor do dinheiro e assim construir ainda patrimônio. Porém, todas as formas demandam tempo. Investir na sua linha do tempo hoje para colher no futuro de 10, 20 ou mais anos. Pode inclusive ter objetivos distintos para a construção da sua riqueza, um objetivo para cada desejo ou fase de sua vida. Ou seja, pode ter um objetivo para juntar dinheiro para a sua aposentadoria, que seria a longo prazo de 30, 50 anos, para a faculdade de seus filhos, para comprar uma casa, para viver, ou outras para alugar e assim ter uma renda todo mês, entre outros objetivos para a geração do dinheiro e assim estará construindo um patrimônio e, ao longo do tempo, uma grande riqueza. Uma das formas que existe no mercado brasileiro que te permite juntar dinheiro, investir, construir patrimônio e gerar riqueza a médio e longo prazo, inclusive a curto prazo também é possível gerar dinheiro de forma segura e fiscalizado pelo Banco Central brasileiro, são os consórcios. Um tipo de instrumento financeiro consciente, seguro e que permite construir patrimônio para alugar e viver de renda. Se quiser, pode fazer uma boa quantidade de dinheiro com os imóveis, alugando ou vendendo, para depois investir de forma diversificada em outros tipos de produtos financeiros que existem no mercado. Pois, como eu já disse antes aqui no canal, e sempre repito, um caminho que existe desde a época de Cristo, que as pessoas fazem para multiplicar o dinheiro ou juntar, é investir em terras, imóveis e negócios. Inclusive, isto está escrito em passagens bíblicas, uma delas fala exatamente isso, investir em terras e multiplicar os talentos, que era como chamava o dinheiro antigamente naquela época. Então, por que as pessoas se perderam desse caminho e se deixam levar pelo caminho do capitalismo, antecipando os seus sonhos e vivendo assim uma vida de dívidas, emendando uma atrás da outra e alavancando toda a sua linha de vida no presente e no futuro, fazendo dinheiro para os outros e não para elas. Reflitam sobre isso. Agora um recado para vocês. Se é brasileiro ou brasileira e vive em qualquer parte do mundo, incluindo o Brasil, e realmente tem interesse na geração de sua riqueza para viver um futuro mais previsível, seguro e confortável tanto para você quanto para sua família, convido a conhecer a Azil Riqueza, pois utiliza o instrumento do consórcio para fazer dinheiro, construir ou multiplicar riqueza. Não vende qualquer tipo de consórcio, somente os de imóveis, pois a sua missão simplesmente não é vender consórcio, e sim gerar riqueza. Tanto que tem um processo para aceitar realmente aquelas pessoas que têm interesse em mudar a mentalidade e consciência para que de fato possam alcançar a sua riqueza e liberdade financeira a longo prazo. Pode comprar uma ou mais cartas de imóveis no Brasil ou no país que vive, como também pode fazer dinheiro a curto prazo vendendo as cartas contempladas no mercado brasileiro. Desde Barcelona, a Azil Riqueza atende a todos os brasileiros ao redor do mundo. Se faz sentido para você e quer saber mais, acesse o link na descrição desse vídeo. Vemos no próximo conteúdo do Geração Riqueza. E lembre-se, você pode construir a sua riqueza a partir de hoje. Tchau!